Olá, boa noite, seja bem-vindo ao TN2. A violência tem assustado moradores de comunidades aqui em Vitória. Os tiroteios são provocados por traficantes que disputam pontos de venda de drogas. Para as forças de segurança do Espírito Santo, a saída temporária de mais de 1.200 detentos pode piorar essa situação. A quinta-feira foi de presença massiva da Polícia Militar em Taboazeiro, Vitória. 2 viaturas cercam o principal acesso ao Morro do Macaco. A noite de quarta-feira foi de tensão na região. O tiroteio entre traficantes de facções rivais também foi ouvido dos bairros da Penha e Itararé. Os tiros acertaram a janela dessa casa. Em Taboazeiro, um comerciante de 32 anos levou um tiro que atravessou a canela. Uma parente contou que os criminosos o perseguiram em um carro. O trabalhador teria corrido assustado com a movimentação e acabou sendo atingido nessa escadaria. Funcionários dessa creche contaram que pais tiveram que se abrigar no local com os filhos no horário da saída. Durante atendimento à imprensa, o comandante-geral da Polícia Militar atribuiu a intensidade dos confrontos ao número de criminosos foragidos. De acordo com o oficial, 9 dos 15 traficantes que ocupam o Complexo da Penha fugiram do sistema prisional. Eles não retornaram após receber o benefício da saída temporária. É um absurdo que, diante dessa situação atual aqui no Espírito Santo, 1.294 criminosos sejam colocados nas ruas. Além disso, nós temos uma audiência de custódia, onde a cada 1.000 presos, 500 retornam para as ruas. Então, a sociedade capixaba tem que pressionar os seus parlamentares na bancada federal para que nós tenhamos leis mais rígidas que não permitam a saída desses indivíduos. Esse advogado criminalista explica em quais casos esse direito previsto em lei é concedido. A pena ela não é só retributiva, ou seja, ela não serve apenas para o sujeito ser penalizado na proporção do dano que ele causou cometendo um determinado crime. Mas a pena também serve para ressocializar o indivíduo, ou seja, voltar com ele à sociedade de uma forma que tenha um risco mínimo dele cometer um novo delito e também de prevenção, prevenir novos crimes. Então ele está muito próximo de ir para o regime aberto, que tem quase nenhuma fiscalização do Estado, praticamente livre. Então, por isso é importante dar essa saída até com uma forma de verificar se ele está apto ou não, se ele vai sair, vai retornar, se vai cumprir o determinado, se vai descumprir. A Secretaria de Justiça informou que desde o dia 18 de outubro, 1.294 presos foram liberados para a saída temporária. Eles devem retornar no prazo de 7 dias às penitenciárias de Vila Velha e Cariacica. A política do desencarceramento tem sobrecarregado o aparelho policial, principalmente onde eu estou um dado agora que nós temos 15 indivíduos com mandado de prisão no Complexo da Penha, sendo que 9 deles saíram de evasões e saidinha. Se a solução fosse prender, nosso país seria necessariamente o 4º melhor no mundo em nível de segurança. Digo isso porque o Brasil é a 4ª maior população carcerária do mundo. Então, já demonstra que não existe relação entre número de prisão e segurança pública. Complicada essa situação, né? Mas é a população que está pagando. E aí? Vamos mudar de assunto, gente. Passou por cirurgia. Um homem que foi esfaqueado no peito durante um assalto na Glória. A vítima foi rendida perto de casa e pediu socorro à esposa. A vítima voltava do trabalho quando foi surpreendida pelo criminoso que anunciou o assalto. Assustada, preferiu correr, mas foi neste momento que foi esfaqueada. O cara puxou uma faca de serra e apunhalou nele. A gente não sabe se os caras estavam de moto, se estavam de pé, se foi um, se foi dois. Até agora, comigo, ele não tratou nesse assunto ainda. Ferido e perdendo muito sangue, o homem precisou correr para sobreviver. Entre o supermercado onde a vítima estava e a residência, dá cerca de 3 minutos a pé.
Pelo chão ficaram as marcas de sangue. Quando ele chegou na nossa casa, ele já estava perdendo bastante sangue, porque aconteceu isso quando ele estava vindo do serviço e ele não procurou um pronto-socorro, ele foi diretamente para a minha casa, que é a nossa casa. E chegando lá, ele só falou que tinha tido uma tentativa de assalto. A faca utilizada no crime é pequena, uma de serrinha, mas suficiente para deixar a vítima bastante ferida. Ela chegou a ter o pulmão perfurado. Após o crime, o suspeito fugiu sem deixar rastros, mas os moradores agora estão em busca de câmeras que possam ajudar no trabalho da polícia. Meu genro chegou em casa e falou que um dos membros da minha igreja, estava passando mal. Eu rapidamente desci a socorrê-lo, Chegando ali, eu vi com a mão no estômago, E eu estava com a boca sangrando. Aí o que aconteceu? O meu genro se colocou à disposição para socorrê-lo. Peguei ele, botei no carro, orei por ele, mas não sabia que ele tinha sido esfaqueado. A vítima sempre fazia o mesmo caminho. Era cedo ainda quando o crime aconteceu. Antes de passar por isso, o homem chegou a comentar com a esposa da insegurança e tinha medo de um dia sofrer o assalto. Eu nunca passei por uma situação dessa. Nunca imaginei, eu sempre espero meu esposo toda tarde. E ver eles numa situação daquela foi muito doloroso. Foi tanto que eu não sabia nem o que fazer no momento. Olha, a Polícia Civil diz que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e segue sob investigação. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. E um homem morreu após ser atropelado por um caminhão no noroeste do estado. Esse acidente aconteceu no centro de Baixo Guandu. O motorista do caminhão disse à polícia que fazia uma manobra quando ouviu uma mulher gritando. Ele parou o veículo imediatamente e percebeu que tinha um homem embaixo do caminhão. Afirmou ainda que não teve como frear porque já tinha feito a manobra. A vítima foi socorrida, levada para o hospital, mas enquanto os PMs faziam a ocorrência, receberam a informação de que os familiares do homem afirmaram que ele não resistiu aos ferimentos. O condutor do caminhão foi levado para a Delegacia Regional de Colatina, prestou esclarecimentos. Segundo a PM, ele não apresentava sinais de embriaguez. Em Vitória, um universitário foi atropelado na Avenida Fernando Ferrari. Esse acidente aconteceu em frente à UFES. O carro que provocou o acidente capotou. O motorista de 22 anos e o carona do carro chumbo tiveram que ser resgatados. Dentro do carro foram encontrados copos e garrafas de bebidas alcoólicas. O motorista do SUV não se machucou. Ele contou o que viu quando o jovem foi lançado para o alto depois de ter sido atingido pelo carro. O semáforo fechou, alguns carros pararam na pista de baixa e de alta velocidade, eu estava na pista de baixa. E eu ouvi um barulho quando eu olhei pelo retrovisor. Uma pessoa que estava já atravessando a faixa foi atingida na pista de alta velocidade por um carro que avançou o semáforo vermelho. Aí ele desgovernou e atingiu o meu carro e capotou. O jovem foi atingido justamente no momento em que ele atravessava aquela faixa de pedestres ali, Segundo testemunhas, o motorista do veículo chumbo avançou o sinal vermelho. Mesmo depois de atingir o jovem, que foi lançado por cerca de 10 metros, ficou caído aqui no asfalto, o motorista continuou acelerando. Ele veio justamente aqui, mais para frente. Ali, onde está o carro da guarda, ele acabou atingindo um carro que havia acabado de entrar aqui na Fernando Ferrari. Com o impacto dessa batida, o veículo capotou. Dentro do carro estavam 4 pessoas. 2 delas ficaram muito feridas. O rapaz que foi atropelado também foi resgatado aqui na Fernando Ferrari com ferimentos graves. Motoqueiros que vinham no sentido Vitória-Serra pararam aqui e me informaram que eles já vinham fazendo zigue-zague com o carro em alta velocidade. Olha, os 3 feridos foram socorridos pelo SAMU, levados ao Hospital de Urgência e Emergência. E uma pessoa morreu em um acidente grave na região noroeste do estado. Batida envolveu um carro e um caminhão. O carro era da Secretaria de Assistência Social de Colatina e o condutor veio a óbito. Ele foi identificado como José Dias Braga, de 62 anos, morreu no local. A passageira era uma palestrante. Ela teve ferimentos leves, foi socorrida para o Hospital Silvio Avidos. O trânsito ficou complicado ali na BR-259, entre os municípios de João Neiva e Colatina. A prefeitura lamentou a morte do servidor, diz que está prestando toda a assistência necessária à família dele. As causas do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Civil.
A seguir, anulado o júri que condenou uma mãe por matar o filho recém-nascido. Os detalhes em instantes. Teve uma mega operação para transporte de dinheiro e o trânsito chegou a ficar interditado em Vitória. Essa operação contou com pelo menos 20 policiais do Batalhão de Missões Especiais, além de agentes da Guarda Municipal de Vitória. Tudo para garantir a segurança dos veículos que transportavam grandes valores ali no centro. A passagem de veículos foi bloqueada na Avenida Beira-Mar, gerou um longo congestionamento no início da tarde. O ponto de bloqueio foi ali na região da agência do Banco do Brasil, na Praça Pio XII. O dinheiro foi retirado com a ajuda de 2 caminhões e 3 empilhadeiras. Agora, à noite, o trânsito já está liberado. A Polícia Militar recebeu mais de 1.000 armas de choque. É a primeira corporação do país a comprar um armamento não letal. Na simulação, um civil resiste à ordem de parada do policial e avança com um bastão de madeira. Para contê-lo, o militar usa uma Taser 7, uma arma de incapacitação neuromuscular, mais conhecida como arma de choque. O governo do estado comprou 1.100 delas em janeiro. E naquelas ocorrências onde indivíduos tentam agredir o policial militar, ele faz uso desse equipamento, faz o disparo e imediatamente esse indivíduo fica imobilizado, ele vem cair ao chão, nosso policial faz o processo de algemá-lo, condução ao cofre e posteriormente à delegacia. A Polícia Militar do Espírito Santo é a primeira força militar do país a comprar esse tipo de armamento. Cerca de 200 policiais da Grande Vitória já foram treinados. A capacitação dura um dia completo e o policial já sai daqui habilitado para usar essa arma de choque nas ruas. Aquelas ocorrências onde há vias de fato, pessoas que estão brigando, aquelas pessoas também que estão embriagadas com arma branca na mão, uma faca, uma foice, um enxadão, um pedaço de pau, que não atendem à determinação do policial militar de parar e largar esse armamento. A Taser 7 tem 50.000 volts de potência. O disparo atinge os sistemas nervoso, motor e sensorial. O investimento na arma norte-americana foi de mais de 2.800.000 dólares. Nós estamos capacitando 200 policiais, inicialmente na Grande Vitória, como instrutores, irão replicar esse conhecimento para os outros policiais da Grande Vitória e na semana que vem começaremos a treinar também os policiais militares do interior do estado. Virou réu ex-prefeito mineiro acusado de matar uma médica em Colatina, no noroeste do estado. A justiça recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público. Fúvio Luziano Serafim, de 44 anos, vai responder por feminicídio qualificado por asfixia, fraude processual e consumo partilhado de droga. O ex-prefeito foi preso em flagrante no dia 2 de setembro. Ele é acusado de matar a esposa, a médica psiquiatra Juliana Ruas, de 39 anos. Esse crime aconteceu no quarto de um hotel. O motorista do casal, Robson Gonçalves dos Santos, de 52 anos, também foi preso, mas teve a prisão revogada pela Justiça após o Ministério Público concluir, com base nas investigações, que ele não teve envolvimento no assassinato da médica. Apesar disso, o motorista foi indiciado por fraude processual. Juliano e o marido moravam em Teófilo Otoni, Minas Gerais. E a justiça anulou o júri que condenou a 26 anos de prisão uma mulher que matou o filho recém-nascido aqui em Vitória. Esse caso aconteceu em 2015 no bairro Itararé. O advogado de defesa não tem dúvidas. Michele foi julgada de maneira errada. Michele estava sob estado puerperal e, como o desembargador traz em relação à psicose puerperal, teria ali desferido o golpe de tesoura que veio a vitimar o seu filho. O crime foi praticado em junho de 2015. Michele Ribeiro Passos foi acusada de matar o próprio filho recém-nascido com golpes de tesoura. Ela foi condenada a 26 anos de prisão pelo crime de homicídio. Porém, 8 anos após o assassinato, o caso teve uma reviravolta. Os advogados de Michele conseguiram anular o julgamento. Lamentamos a tragédia profundamente em relação à criança, mas demonstrar que é uma doença e a ausência de políticas públicas do Estado é que ocasionou tudo isso. A defesa não quer que a justiça absolva Michele, e sim que ela seja julgada corretamente com base no crime que ela cometeu, infanticídio, que é o que pode ter acontecido por causa das alterações psicológicas que são comuns quando a mulher se encontra no período de puerpério. Essa mudança nas emoções pode causar em algumas mulheres desde depressão pós-parto até psicose puerperal.
A gente precisa saber se o sujeito ele está ciente do que ele está fazendo ou não. Nesse caso aí existe a suspeita de um quadro de psicose, né? Uma depressão pós-parto já indo para sintomas psicóticos, em que a mãe não tem, caso seja comprovado realmente, a menor noção do que ela está fazendo. Ela não sabe que aquilo é completamente errado e ilícito. Se for considerada culpada, Michele pode ter um tempo de prisão bem diferente dos 26 anos que ela havia sido condenada. O que está se buscando é que seja a capitulação correta e adequada ao crime ali cometido. E não especificamente, ou no caso, né, sabendo que é uma injustiça, que se mantenha a condenação do homicídio. E essa decisão do tribunal, que foi uma decisão extremamente sensível, extremamente técnica, trazendo toda a literatura e devolvendo à sociedade aí a oportunidade, não só para que Michele, mas que outras mulheres que entendam que naquele momento a mãe estava doente e doença reclama atendimento e acompanhamento psiquiátrico. É uma situação delicada, né? Agora a Michele responde pelo crime em liberdade. A seguir, a Fortaleza, que antes defendia o Estado, agora tem a missão de atrair turistas. Você confere isso no retorno do TN2. Foi publicado o decreto que cria a primeira zona de processamento de exportação privada do país. O governador do estado, Renato Casagrande, comemorou nas redes sociais. A zona de processamento será instalada em Aracruz, no norte do estado. Esse decreto foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira. A autorização foi assinada em julho. O local tem área de mais de 50 mil hectares e vai ser dedicado ao comércio exterior. Empresas interessadas terão isenção tributária, o que será um estímulo para a atração de investimentos e geração de emprego e renda também. Além disso, empresas de pequeno, médio e grande portes poderão atuar com ampla possibilidade de produtos voltados ao mercado internacional. Uma coisa muito positiva aqui para o Espírito Santo. O imóvel servia para defender o estado de invasões dos piratas estrangeiros há quase 500 anos, mas agora ele tem a missão diferente de atrair visitantes de fora do Espírito Santo. O Forte São João, em Vitória, é a casa do turismo capixaba. A histórica sede do Clube Saldanha da Gama se tornou de vez um símbolo do turismo capixaba. Há um ano foi entregue a primeira etapa da obra de revitalização do espaço, onde agora funciona a Casa do Turismo Capixaba. No local vinha operando um restaurante e um espaço memorial. E dessa vez foi entregue o salão principal. É um prédio maravilhoso, né, bonito, uma paisagem linda, né, que estava literalmente abandonado. E nós demos uso a ele, né, para a gente poder incentivar cada vez mais o turismo, incentivar também a região aqui do centro de Vitória, que é uma região que precisa de ser revitalizada cada vez mais. A nova sede da Secretaria do Turismo não poderia ser em um local mais emblemático. Esse espaço é um monumento centenário que remonta aos tempos da colonização. Além do Forte São João, criado para defender a capital de invasores, aqui também foi durante décadas a sede do Clube Saldanha da Gama, um símbolo do esporte capixaba. O governador também inaugurou a nova sede da Secretaria de Turismo, que funcionará no mesmo prédio. Durante o evento, foi apresentado o projeto de lei que cria uma política estadual de turismo, colocando a sustentabilidade como um dos pilares. Para nós é um marco, porque define as diretrizes do nosso trabalho, não só do governo do estado, mas também dos municípios, do setor privado, do governo federal. Então todo mundo que atua nessa área, a partir da hora do debate na Assembleia, da aprovação na Assembleia, vai ter aí um norte para que a gente possa incentivar cada vez mais a atividade no nosso estado. O turista passa a ter a secretaria e passa a ter esse espaço como referência de desenvolvimento sustentável, como referência para o turismo no estado do Espírito Santo. Muito bacana, né? Até o final do ano que vem, o estado pretende instalar ali um elevador panorâmico, uma loja de artesanato e um ponto de ônibus para facilitar o acesso ao Forte São João. O projeto também prevê uma terceira faixa na beira-mar. O TN2 fica por aqui, agradecendo sua companhia. Hoje um abraço especial para as nossas telespectadoras Cláudia Goge e Renatinha, que estão sempre ligadinhas aqui na TV Tribuna e também no Instagram. Muito obrigada a você, viu? Boa noite, até amanhã.